Aos 67 anos, Silvia Pfeiffer foi flagrada, dando um beijo na boca com, olha, um galã também. O moço é bonitão, ele é advogado. Esse flagra foi especial porque Silvia tá namorando e é recente esse amor, não é? É recente. É recente, mas é muito, muito bonito. É uma história... É uma relação bem diferente, bem linda, assim, bem completa. Ao me ver separada, foi um impacto pra mim, né? E a personagem da Torlone já ia morrer mesmo. Ela ia morrer e eu aqui ia sobreviver. E eu ia me envolver com o personagem da Glória Menezes. Ah! Essa que foi a grande questão, por isso é que eu morri. Porque como não foi, o público teve dificuldade... Não sei nem se foi o público mesmo, viu? É, não é? Porque eu não vi muito problema assim na rua, não. As pessoas não tinham muito problema. Mas teve muita falação realmente na época. Então, eles achavam que não dava para desenvolver a história. E o Silvio de Abreu, o autor, foi muito especial comigo, porque ele falou assim, eu não te chamei para fazer uma história onde você vai ficar fazendo nada, se eu mantiver você viva. Então, eu vou matar você junto com a personagem da Torlone, que já estava prevista. E aí as duas morreram. E as duas morreram. Porque o plot twist seria, então, um relacionamento de Glória Menezes com a sua personagem. Que ela não era uma homossexual, ela era uma hétero casada, com filhos, já uma mulher mais velha do que a minha personagem, do que eu. E não necessariamente que haveria alguma coisa sexual entre elas, mas teria uma aproximação, um afeto criado ali, um questionamento, pelo menos, dessa relação, dessa possível relação. E aí não foi adiante por causa da censura em geral. Teve uma personagem que eu fiz que eu queria fazê-la de uma determinada forma e o diretor pediu para eu fazer de outra forma. E eu acho que eu não fui muito feliz. Assim, foi difícil para mim. Assim, eu não acreditava exatamente no que eu estava fazendo. E eu ganhei nota 0. Uma carreira de sucesso na TV, no cinema, no teatro. É com muita alegria que a gente recebe aqui para falar sobre o seu momento, não só na carreira, mas também da vida como um todo. Ela que é admirada por milhões de brasileiros e tem muita história para contar. Silvia Pfeiffer. Que alegria te receber aqui no nosso painel, viu? Prazer. Muito obrigada pelo convite. Silvia, são quantos anos de carreira? Porque você está muito jovem, mas quando eu faço a conta desse início lá atrás como modelo, eu estou, assim, sem acreditar. Então, eu estou perguntando para fazer o papel de um bom jornalista que apura a informação. Olha, eu comecei a minha carreira de modelo em 78. Basicamente 78, meio devagarinho, mas depois rapidamente deslanchou. E como atriz nos anos 90. Então, como atriz eu tenho 35 anos. Mas se a gente considerar então lá o start mesmo na vida artística, já são quase 50. São quase 50. Uau! Começou muito menina também, obviamente muito jovem, mas manter essa juventude, essa beleza... Nem tanto, né? Eu tinha 18 anos, 18 para quase 19, 18 anos. Você também não vai acreditar, não dá pra fazer essa conta. Faz as contas rapidamente. Que maravilha. Agora, me conta, Cícia, fez uma transição, essa história de ter começado como modelo, e depois foi pra carreira de atriz, tem uma decisão que é até anterior, que é a sua história como direito. Que já é assim, você estava na faculdade estudando verdade. direito, e aí, o que aconteceu no meio do caminho? Você não chegou nem a se formar. Não, eu fiz só 2 anos de direito e depois passei para comunicação. Tem assim um fato, um momento, diríamos assim, bastante interessante, marcante para mim, porque assim, eu já faltava muita aula porque eu trabalhava muito. Uhum. E depois comecei a trabalhar, inclusive, na Europa, né? Fiquei 2 meses lá. Então, assim, eu ia para a faculdade e me interessavam algumas aulas. Algumas aulas me interessavam. Filosofia do direito, sociologia e tal. As coisas mais técnicas, que ainda estava no básico, não era tanto assim, né? E aí um dia eu cheguei na aula e aí um aluno chegou e perguntou uma coisa para o professor, o outro perguntou não sei o quê. No terceiro, quando perguntou, eu falei assim, o que eles estão falando?
É como se eu não fizesse parte daquele... E eu estava sempre correndo atrás, porque eu faltava aula e tinha que fazer tudo correndo, porque eu trabalhava muito como modelo. Então, eu cheguei à conclusão de que não era muito o que eu queria fazer. Primeiro, porque eu não estava tão interessada. Segundo, eu achava que se eu tivesse muito interessada, eu teria dado um jeitinho, talvez tivesse aberto mão de algum trabalho para poder estar presente em algumas aulas. Mas teve um conflito? De fato, teve o dilema entre optar pela carreira artística ali ainda jovem, olhando para a carreira promissora de modelo e falar, não, mas a estabilidade que uma faculdade de Direito oferece... Sim, pois é. Mas eu acho que assim, eu optei por Direito porque, na realidade, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Tá. E eu achava que Direito era uma coisa que iria me interessar. Eu estava mais inclinada, diríamos assim, a fazer Direito do que qualquer outra faculdade. E aí, como eu não me apaixonei, né, e fiquei trabalhando muito, e a minha vida pessoal, minha vida profissional, ficou muito movimentada, e eu comecei a ter uma independência financeira que eu não queria abrir mão. Assim, eu não precisar mais pedir para o meu pai dinheiro para ir na esquina, para comprar um picolé, ou poder viajar, ter o meu carro, pagar minha faculdade, porque aí eu comecei a pagar também a minha faculdade. Isso começou a me dar um prazer enorme. Eu mudei para comunicação, pedi transferência para comunicação, porque aí o básico, as cadeiras do básico eram as mesmas. Mas aí dava para conciliar? Porque só... Não, mas aí a minha carreira internacional deslanchou. Aí eu ficava 2, 3 meses, praticamente quase que direto na Europa. E aí tive que... Eu tranquei a faculdade o tanto que me foi possível de trancar. Eu trancava e voltava, e depois, logicamente, perdi. E veio a carreira de atriz também. Como que começa assim? Porque, vamos lá, a gente está... uma modelo brasileira que desponta na cena internacional, que daí vai para televisão, vira uma atriz. Que nesse começo, eu acho que você tem uma... Eu tava vendo a sua história, eu não sei, tá? Eu tô... Até porque, assim, confesso que eu não consegui, assim, voltar pro noticiário da época. Eu estou supondo, e talvez você seja a pessoa que eu já entrevistei, que pode me responder se teve esse paralelo que seria trazer para a realidade de agora. Você é uma modelo internacional reconhecida, né? Uma brasileira que está fazendo sucesso fora pela beleza. Uhum. Claro, vai muito mais do que a beleza, vai pela conquista que você tem que ter de talento, habilidade. Você chegava a desfilar e para grandes marcas, não é isso? Sim. Chanel, então, vamos lá. Dior, Armani. Olha isso, o que a gente está falando. Então, uma grande modelo brasileira que desfila para Chanel, Dior, grandes grifes internacionais, que depois vai para a televisão trabalhar como atriz. Hoje a gente vê influenciadores digitais fazendo esse movimento de, às vezes, sair da internet e querer ir para a televisão, atuar. Você, na época, provavelmente virou ponto de dúvida para algumas pessoas pelo fato de vir da carreira de modelo e ter um preconceito. Sim. Só que você provou por A mais B com essa trajetória, que já são praticamente 40 anos de carreira, que era possível, sim, você se tornar uma grande estrela como se tornou. Qual foi o momento mais desafiador nessa transição? Bom, já foi desafiador o convite, por exemplo, o primeiro convite para a televisão. Porque eu tinha feito uma pequena participação num filme de longa-metragem chamado Não Quero Falar Sobre Isso Agora, com a Marisa Hort, né, a direção do Mauro Farias, com Evandro Mesquita e tal. E era uma cena pequena, uma sequência, na realidade. Era um clipezinho de vários momentos eu conversando com o personagem do Evandro. Hã? Tinha fala. Tinha fala. Falas poucas, mas curtas, né? Mas tinha. E aí, logo depois veio o convite à televisão. Por quê? Porque eu me preparei para fazer um filme longa-metragem que eu acabei não fazendo no último momento. Eu não fiz, não por minha causa, mas, enfim, optaram por não fazer comigo. E eu fui preparada para esse filme por um tempo pela Bia Lessa, diretora de teatro. E aí comentei com a Bia, pelo fato de não ter feito o filme, eu comentei com a Bia, eu falei, tô frustrada, queria tentar a carreira, e porque eu tentei voltar para as passarelas, quer dizer, tentei não, porque eu nunca tinha ainda aberto mão, mas eu fui tentar o mercado de Nova York, que eu não tinha tentado ainda, eu fiquei só muito entre Milão e Paris,
E aí, um dia, eu peguei uma chuva enorme procurando lá um endereço que, lógico, que eu estava com a cabeça em outro lugar, porque em Nova York não é difícil de você encontrar o endereço das coisas, né? Ruas, avenidas e ruas cruzando. E eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu quero experimentar o que eu tentei fazer agora, que era mudar a carreira, que eu já estava com 30 e quase 2 anos de idade na época. E aí, liguei para a Bia Lessa e perguntei para ela, e a Bia Lessa me levou pela mãozinha até a Rede Globo, me apresentou. Eu levei a evolução do meu trabalho com ela, que era tudo em Betamax, sei lá, VHS, sei lá, a gente... E aí ela mostrou e me chamaram para fazer A Boca do Lixo, que foi a primeira... E eu fiz uma protagonista numa minissérie. Então, assim, eu acho que o desafio foi muito grande. A oportunidade que me foi dada foi muito grande. E é normal que eu acho que a cobrança da execução desse trabalho também tenha sido grande, como foi a oportunidade que eu recebi. Então, eu recebi muita crítica. Eu não tinha o preparo para fazer uma protagonista numa minissérie, entendeu? Tá, mas fui bem. Eu vou pegar... Fui bem, porque senão não teria feito em seguida uma novela de 8 horas da noite. Mas foi mérito do Talma, o Roberto Talma. Mas você fez teste para fazer essa protagonista? Foi um teste? Teve não. isso? Não? Falou assim, não, é você que vai fazer. Me mandaram o texto, o Talma me mandou o texto e falou, amanhã, se você quiser, amanhã você tem que vir aqui para falar comigo. E eu fui... E 72 horas depois eu já estava em São Paulo gravando. Tá, é inevitável eu fazer um paralelo aqui, e eu acho que esse movimento, essa sua fala me traz para um lugar, como jornalista que cobre celebridades, eu sempre fico muito reflexivo no movimento. Acho que, obviamente, o meu recorte é sobre celebridades, mas a gente está falando de vida como um todo, podia ser em qualquer outra área. Sim. Acho que não, sei lá, com algumas exceções, claro. Sei lá, um cara que vai ser advogado tem que conhecer da lei, um cara que vai ser médico, que vai operar alguém tem... Mas estou dizendo de áreas que têm algum conhecimento em comum, tá? Que é essa oportunidade de, muitas vezes, você ter uma grande oportunidade e ali se abrir uma porta, uma janela, algo que você vai desbravar. Então, fazendo esse paralelo, algo muito similar, tá? A Jade Picon, uma grande influenciadora, vai ganhar um papel de destaque. Né? A Jade Picon, com milhões de seguidores, influenciadora, decide tentar a vida de atriz. E aí ela ganha um protagonismo, uma vilã, uma personagem que tem um destaque numa novela das 9. Uhum. Virgínia Fonseca, uma grande influenciadora com milhões de seguidores, ganha um programa de televisão. Uhum. As pessoas criticam, olham e falam assim, nossa, mas não teve teste? Ai, a Jade não deu conta de fazer a primeira novela. Eu soube que, inclusive, recentemente, ela vem se preparando, fazendo uma sequência de oficinas para ganhar, acho que, horas de voo, mais bagagem para encarar um novo papel e novos testes. Você é um ótimo exemplo de alguém que fez uma transição como uma modelo de muito sucesso, que fazia desfile de grifes internacionais. A gente falou que Dior, Chanel, enfim, Armani, desfilou na Europa, tinha essa vida, vamos dizer, consolidada como modelo, mas que fez de forma ousada essa transição. O que você falaria para essas influenciadoras que estão tentando, que estão nessa caminhada, fazer essa transição e muitas vezes se sentem intimidadas pelo medo e também pela crítica? Olha, eu vou um pouquinho antes de te responder isso, te dizer o seguinte. A minha situação foi, acho que, bastante diferente, porque hoje em dia influenciador é a imagem que você tem diante da mídia social, de uma sociedade e tal. Eu não tinha isso, né? Quer dizer, embora eu fosse uma modelo não, naquela época não tinha a projeção. Eu era muito conhecida no meu meio. Eu não tinha, publicamente, eu não tinha isso. A televisão me trouxe isso. Né? As pessoas descobriram o quanto que eu fui importante para a moda através da televisão. Então, assim, é um paralelo um pouquinho diferente, uma realidade um pouco diferente. Mas é porque também naquela época a gente não tinha influenciador. Talvez a modelo era aquela referência mais próxima de alguém que carregava algo mais da fantasia, não é? Exatamente. É uma coisa mais intocável, mais distante. Era um ser, né? Enfim. Hoje não, você tem a coisa do peso da imagem, né? O quanto que você pode influenciar a sociedade, mas você também tem que ter
um carisma, né? Você tem que ter tem que chamar a atenção de alguma forma. O que aconteceu comigo? Eles precisavam de uma atriz, que eles queriam uma atriz, que a atriz não pôde fazer a minissérie, então o Talma resolveu lançar uma pessoa. Já que eu não posso ter aquela, eu quero ter Eu vou outra. lançar um nome. E aí, como já tinha as minhas fitas de vídeo já tinham chegado eu já tinha estado na Rede Globo pelas mãos da Bia Lessa, eles pensaram em me chamar, porque eu tinha uma figura, eu tinha uma imagem e tal que exatamente, que era compatível com a personagem. Eu tinha feito uma preparação com a Bia Lessa para fazer o filme. Então, eu tinha, assim, lá longe, um leve preparo, não para fazer uma protagonista. Eu faria, hoje em dia, muita coisa diferente do que eu fiz. Mas dentro da minha possibilidade, do que o Talma conseguiu me tirar, eu fui bem, tanto que alguns meses depois eu estava fazendo uma novela de 8 horas da noite, na Rede Globo. Né? E logo depois que eu terminei isso, antes mesmo dessa novela de 8 horas da Globo, eu estava fazendo um curso com o Sérgio Brito. Eu fui estudar com o Sérgio Brito. Não consegui me formar no curso, faltavam ainda umas 2, 3 semanas. Eu perdi as 2, 3 últimas semanas de aula, porque eu já tinha que estar gravando a novela da Globo. Bom, agora voltando para a tua pergunta. Eu vou até consolidar aqui, porque eu lembrei de um outro exemplo para você. Eu achei maravilhoso você explicar, porque eu acho que também para não parecer, né, que a conexão é tão direta assim. Sim. Obviamente não é. Mas eu vou até mais. Se a gente pegar, por exemplo, aí tem a história, né? A Jade Picon, com milhões de seguidores, influenciadora, vai pra novela das 9 e sofre crítica. A Grazi Massafera era uma ex-BBB que se tornou uma atriz com indicação pro Emmy, foi ganhando papéis, vai agora ser a principal vilã numa novela das 9. Você tem Virgínia Fonseca, com milhões de seguidores, sim, virando apresentadora. Aí o pessoal fala, mas será que fez teste? Você, como modelo, com esse destaque todo internacional, com Chanel, Armani, grandes marcas na Europa, você fez uma transição para virar atriz. O que eu quero entender é onde que está o segredo? Porque você é um grande exemplo de alguém que fez uma transição de carreira e teve maestria e hoje está aí com mais de 40 anos de carreira, mesmo com toda essa juventude, brilhando e provando que sim, é possível. Eu acho que... Bom, quem tem talento, né? E quem se interessa em aprimorar, em aprender, né, a desenvolver, diríamos assim, habilidades, eu acho que é quem segue em frente. Quer dizer, você realmente abraçar o que você está fazendo, a tua profissão, o que você foi chamada para, com comprometimento. Então, aí eu volto para a tua pergunta. O que eu diria? Né? Primeiro, eu acho que quando vem a oportunidade, a gente tem que se jogar. Né? Tem uma frase da filosofia Seichonoye que diz que o Deus oportunidade só possui cabelos na fronte, não os possui na nuca. Então se passar aqui o Deus oportunidade, você não agarrar ele aqui, às vezes você não vai conseguir agarrar lá atrás. Né? Então, assim, se joga, mas se joga com comprometimento. Eu acho que hoje em dia as pessoas não têm muito comprometimento. Fica uma coisa meio agandaia, assim. Eu acho que quando você tem comprometimento, você tem respeito com você tem respeito com o outro e, logicamente, isso vai resultar num comprometimento com o trabalho, com a profissão. Mas quando você fala comprometimento, a gente está falando... Seriedade, profissionalismo. Estudo. Tem que pegar, tem que estudar, tem que ter preparo. Você Mas fez tem uma isso? coisa básica. Não, fiz. Inclusive, eu trabalhei com várias coaches, fui fazer trabalho de voz, como eu te falei, fui trabalhar com o Sérgio Brito, e até hoje eu procuro sempre um coach para me dar uma luz, que eu acho que sempre essas pessoas estão sempre evoluindo junto com você ou na sua frente, porque eles vão estudar processos de levar você para ganhar ainda mais segurança, né? Ainda mais desenvoltura. Né? Porque a própria arte, o próprio acting, ele vai evoluindo, né? Ele vai se adaptando à modernidade, diríamos assim. Sem perder a importância lá, o como realmente deve ser feito. Então, eu acho que tem uma coisa muito básica, Matheus, do comprometimento, que eu acho, além da dedicação do estudo, é respeito, e o respeito passa muito por pontualidade. Não dá para você fazer qualquer trabalho na vida
não chegando na hora, ainda mais um trabalho que envolve outras pessoas. Se você está trabalhando com você e mais uma outra pessoa, você está perdendo respeito com ela, e aí você vai se virar com ela. Mas quando você tem um trabalho como o meu, que você envolve uma equipe de gravação, normalmente quando você grava uma novela, são 3 equipes que trabalham juntas. Uma equipe de gravação envolve pelo menos 80 profissionais. Então, como é que você vai não chegar na hora, ou não vai chegar com texto decorado, sabe? Ou vai criar alguma situação com um figurinista ou com um diretor? Não dá. Então, assim, você tem que respeitar. Eu acho que o respeito começa nessas coisas básicas, né? O comprometimento. Você teve papéis marcantes na televisão. Você tem uma trajetória muito admirada, não só pelos personagens, mas também pela bagagem que você trouxe em histórias e perfis tão distintos, em emissoras diferentes, em papéis no cinema, no teatro. Teve algum... eu vou fazer aqui uma visita simbólica ao passado, porque a gente tem se preocupado muito em valorizar a trajetória da nossa televisão brasileira, que produziu tantas coisas interessantes, inclusive grandes novelas, mas eu queria saber se a Silvia Pfeifer pudesse mudar o fim que uma das suas personagens teve nas novelas, que personagem seria essa? Olha, o fim, eu não sei. Porque eu não sei se eu... qual que eu mudaria? O fim, pois é, isso é uma pergunta capciosa, diríamos assim. Se você ganhasse o poder, não que você não tenha gostado, tá? Não que você não tenha gostado do fim, mas você olhou e falou assim, se eu fosse a autora da novela, essa minha personagem terminaria desse jeito. Nada contra o que o autor escolheu e tá ótimo, mas se fosse eu, seria... Olha, você está me fazendo uma pergunta que eu não sei objetivamente te responder, mas uma coisa que me trouxe a tua pergunta, na época que eu estava gravando O Rei do Gado, quando eu recebi o fim, a última cena minha para gravar, eu falei, cara, vai ser assim? Eu estava esperando uma outra coisa. Então, assim, eu fui impactada, não que eu quisesse que fosse de outra forma. Eu não tinha na minha cabeça uma outra forma. Mas eu fui impactada, porque eu não imaginei que ela fosse terminar daquela forma. Hoje, eu digo, anos depois do final da novela, eu digo assim, pô, que sacação do Benedito Rui Barbosa, que é um autor maravilhoso, né? Que sacação, porque ele deu um fim para ela sem rotulá-la. Sim. Sabe? Sem realmente dar um fim, dar um ponto final. Mas era mais dramático, assim, talvez, do que você, naquele momento, entendia que era o justo ou certo. Eu tive dificuldade para entender isso, eu achava isso. Mas parte do público também. Mas eu acho que, então, com o passar do tempo, eu digo, atualmente, eu vejo que sacação, porque ele deixou uma abertura para ela, ele não fechou a história da personagem, ele deixou ela com uma vida, com uma possibilidade, mesmo que no momento eu não tivesse entendido aquilo. Você, nessa trajetória, nesses anos todos de carreira, teve alguma situação que você teve que se calar, ou que você se calou até por inteligência? Você é uma mulher muito inteligente, mas que você sentiu falta e hoje você olha e fala assim, eu deveria ter falado, ou não falei, mas gostaria de falar sobre determinada situação que eu acho que não foi o certo, não foi o justo em relação a um personagem ou determinada situação que você viveu na carreira? Teve uma personagem que eu fiz que eu queria fazê-la de uma determinada forma e o diretor pediu para eu fazer de outra forma. E eu acho que eu não fui muito feliz. Assim, foi difícil para mim. Assim, eu não acreditava exatamente no que eu estava fazendo. E eu ganhei nota 0. E eu estava fazendo como o diretor queria. Então, assim, eu acho que eu deveria ter me colocado de uma forma um pouco mais firme no que eu acreditava. Eu acho Se fosse hoje, você faria isso? Você ia, pelo menos, puxar um papo com mais firmeza? Eu acho que eu teria tido um papo
pelo menos para tentar, talvez eu não tenha argumentado. Eu acho que tudo depende da forma como a gente coloca as coisas. Talvez eu não tenha sido feliz na minha argumentação de como que eu queria fazer a personagem. E eu acho que um trabalho em grupo, né, um trabalho, ele tem que ser colocado, todo mundo tem que colocar ali as suas opiniões. Talvez eu não tenha formatado a minha ideia de uma maneira firme, consistente, para que pudesse ir realmente de encontro ao diretor. Os bastidores de uma novela, né? A gente está falando de muitos meses de convívio e gravação. Teve algum grande aprendizado com algum colega que você se surpreendeu e falou, caramba, que lição para a vida, que vai além dessa coisa da troca ali em cena? Sempre. Mas teve alguma lição com algum ator ou atriz que você conviveu mais tempo, que você contracenava e que você levou para a vida? Assim, algo que você lembra com carinho, com afeto? Eu acho muito interessante quando a gente faz um trabalho e a gente aprende com as pessoas, não só como profissional, mas também como pessoa, né? Eu acho que aí o ganho fica mais gostoso, né? Porque se você se realiza naquele trabalho profissionalmente, mas o lado pessoal, o lado do convívio fica muito duro, fica muito triste, fica muito chato, pesado, eu acho que não dá a mesma satisfação. Então é bom, às vezes até o contrário, às vezes quando você tem esse outro lado muito lindo, pessoal, mas você não tem um resultado de trabalho maravilhoso que você gostaria de ter tido, as coisas ficam mais amenizadas, ficam menos sofridas, sabe? Uhum. Então eu acho que o humano, o lado do ser humano é muito importante no trabalho. E como a gente contracena literalmente o tempo inteiro, não só no set de gravação, mas no backstage, né, da coisa, você tem que ter esse outro lado bom, né? Bom, tem pessoas maravilhosas, pessoas com quem eu criei afetos e levo amizade até hoje, né? Tem, desde que eu aprendi meu primeiro trabalho, que eu aprendi muito com o Estênio Garcia, com o Reginaldo Faria, né, com a minha primeira novela das 8 que eu fiz, com a Ioná Magalhães, incrível como é que ela se posicionava. A Ioná, ela não chegava com texto na mão, ela ficava lendo livros ou peças de teatro. Ela sabia tudo de cor, né? Fora nomes também maravilhosos que a gente tem até hoje, Fagundes, Tony Ramos, que eu tive o prazer agora de contracenar. E o Tony é uma pessoa muito especial, porque assim, além de você aprender muito com ele como ator, você aprende muito com ele como pessoa, e ele é um colega muito especial. Tá de novo com a Sueli Franco, com a Cláudia Abreu, que eu não tinha trabalhado, eu conhecia muito a Cláudia socialmente, mas não tinha trabalhado com... Gostou da novela? Porque a novela tem um texto leve, a Rosane Svartman é maravilhosa, mas queria entender como foi até essa relação ali de contracenar com o Tony, tá com esse elenco, com esse texto. Maravilhoso. É difícil você entrar num produto que já existe, né? Numa novela que já existe. E a novela, eu tinha o compromisso de realmente tentar acrescentar, porque a novela já estava muito bem quando eu entrei. Então, eu queria manter, né? Eu queria participar daquilo realmente ativamente, né? Positivamente naquilo. E eu não tive tempo muito de trabalhar nem o personagem e os diretores também não tiveram tempo de dar aquela palavra comigo, assim, para me ajudar ali a construir. Claro, conversamos e tal, mas quando a novela já está andando e gravou-se muito, sabe? Eles estão trabalhando realmente, gravando muito. E o Tony saiu da novela também com uma data marcada. Sim. Ele tinha uma data marcada que ele tinha que parar de gravar. Então, tinha todo um ritmo acelerado. E eu estava com ele, né? 90% das vezes, das 95% das cenas que eu gravei, eu estava com ele. Então, assim, eu gravei ali... Já tinha contracenado? Já há pouco. Eu gravei com ele 2 cenas na época de Torre de Babel, que ele fazia o personagem que era irmão da Cristiane Torlone. E eu estava sempre com a Torlone. É verdade. E aí ele contracenei. Mas eu convivia muito com ele na coxia, diríamos assim, né? Ali nos estúdios, ali no camarim, eu convivi com ele. Você falou um negócio aqui, eu sempre tive muita curiosidade sobre isso. O romance da sua personagem, né? O romance de 2 mulheres numa novela
em 98, virou polêmica, Sim. explosão de shopping, Sim. gente morrendo, Sim. histórias finalizadas de modo um pouco abrupto para responder a uma demanda, até de uma cobrança que, teoricamente, vinha também imbuída de certo preconceito. Como foi encarar esse desafio na carreira? Como que você viu o movimento ali que foi necessário para ajustar o roteiro e o andar da trama? Olha, já existia uma programação na história, na sinopse, eu não sei, de algumas pessoas que iriam morrer, não sei se foram todas que morreram, porque foram, né? E a personagem da Torlone já ia morrer mesmo. Ela ia morrer e eu que ia sobreviver, e eu ia me envolver com o personagem da Glória Menezes. Ah! Essa que foi a grande questão, por isso é que eu morri. Porque como não foi, o público teve dificuldade, não sei nem se foi o público mesmo, viu? Não é? Porque eu não vi muito problema assim na rua, não. As pessoas não tinham muito problema. Mas teve muita falação realmente na época. Então, eles achavam que não dava para desenvolver a história. E o Silvio de Abreu, o autor, foi muito especial comigo, porque ele falou assim, eu não te chamei para fazer uma história onde você vai ficar fazendo nada, se eu mantiver você viva. Então, eu vou matar você junto com a personagem da Torlone, que já estava prevista. E aí as duas morreram. E as duas morreram. Porque o plot twist seria, então, um relacionamento de Glória Menezes com a sua personagem. Que ela não era uma homossexual, ela era uma hétero casada, com filhos, já uma mulher mais velha do que a minha personagem, do que eu. E não necessariamente que haveria alguma coisa sexual entre elas, mas teria uma aproximação, um afeto criado ali, um questionamento, pelo menos, dessa relação, dessa possível relação. E aí não foi adiante por causa da censura em geral. Foi um primeiro capítulo, desculpa te interromper, Matheus, mas foi um primeiro capítulo muito forte, que impactou muito. O primeiro capítulo da novela era o Tony Ramos, que era o queridinho, mocinho da telenovela no Brasil, matando a machadada, a paulada, né? Era uma pá de obra, a mulher. Um louco, enfim, desmedido e tal. O Marcelo Antoni fazia um drogado. E aí também cometendo horrores, né? E nós duas. É um questionamento, realmente, eu acho que foi uma sacudida muito grande, assim, logo desde o primeiro capítulo, que impactou, diríamos assim, muito a audiência. E aí começaram as reuniões de grupo, as opiniões, saiu coisa no jornal e opiniões daqui. Então, eu acho que houve um recuo na história. Mas o Silvio de Abreu me deu um presente junto com o Manga, o Carlos Manga, que era o diretor-geral da novela, e me convidou para voltar à novela como irmã gêmea da que tinha morrido, e aí causar alguns desacordos ali. Então foi um presentão que eu reconheço até hoje e agradeço também. Que legal esse carinho, né? Mas foi algo simbólico, acho que para teledramaturgia. Sim. É um momento bem interessante de se analisar. Agora, vamos lá. Tem uma questão aqui que eu também fui anotando. Eu estava pensando, falei, cara, você vai ter uma trajetória muito legal, e a gente precisa visitar alguns lugares que não só perpassam pela profissional, mas também naquele lado humano, né? Se você fosse resumir, né? Você fez essa transição de profissões, fez várias personagens, atuou na Record também. Como foi a experiência de sair da TV Globo? Porque a TV Globo sempre teve muita autoridade no sentido de novela. Sim. E depois a Record veio e trouxe um novo mercado, que é a novela bíblica. Então, como encarar? Eu queria ir mais na essência da coisa do que a propriedade do trabalho. A gente vê a sua atuação belíssima em Reis. Mas eu queria entender como é esse movimento na sua cabeça, como uma trajetória, né? Silvia Pfeiffer, uma atriz elogiadíssima pelos seus trabalhos, sai da TV Globo, vai trabalhar na Record, que traz uma relevância muito grande no sentido de produzir novelas bíblicas admiradas pelo mundo, mas que não é a líder de audiência, né? Isso
foi tranquilo ou teve um questionamento assim, ai, estou saindo, estou deixando o selo de ser global, isso pega de fato ou não? Não foi um ponto? Não, não foi um ponto. Agora, só para te situar na ordem cronológica dos fatos, a primeira vez que eu fiz Record, eu fui muito feliz, viu? Eu tenho que agradecer muito a Record. Vou te contar por quê. A primeira novela que eu fiz foi em 2009. Eu fiz Bela Feia. Ah, é verdade, você fez Bela Feia. Que foi um, que era, era um remake, é um remake de Bela. Então, assim, já começou por aí me chamarem para fazer um remake e tal. Tudo bem, não era eu que faria a Bela, né? Mas sua personagem era maravilhosa, é verdade. É antes de Reis. Assim, eu já faria completamente diferente. Olhando para trás como eu fiz, eu já faria completamente diferente. E depois eles me chamaram, a segunda novela que eu fiz lá, foi em 2019, que eles me deram um presente. Foi um presente que a Record me deu. Que a Globo, tudo bem, adorei, fiz trabalhos lindos, amo os trabalhos da Globo, acho, enfim, que a Globo tem realmente como a gente diz, um DNA e tal, mas eu ganhei um presente da Record em 2019 que me chamaram para fazer uma cozinheira, uma dona de um restaurante numa comunidade carente. E onde essa personagem criou os dois filhos criando um restaurante na casa dela. Então, assim, eu desconstruía... Foi topíssima. Então, assim, eu desconstruí a Sílvia. Eu não usava maquiagem, as roupas eram completamente coisa, eu procurei fazer uns trejeitos. Eu não era para fazer uma coisa caricata, diríamos assim, né? E se a gente olhar, a gente tem um preconceito sobre as comunidades, achando que todo mundo é aquele estereótipo que foi criado em algum momento na nossa cabeça. Existem pessoas com perfil fora daquele padrão. Então, assim, e os meus filhos, que era o Felipe Cunha, o ator, e a Rafaela Sampaio... Ele era o protagonista, né? Ele era o protagonista. Eu era a mãe do protagonista. Também tinha um perfil para mostrar como tem gente, assim como a gente tem gente aqui, em qualquer bairro daqui, de diferentes, diríamos assim, até classes, mas de perfis principalmente, na comunidade também tem isso. Tem pessoa que tem menos condição, a outra que tem um pouco mais de condição, uma mais batalhadora, a outra é menos batalhadora, uma tem um perfil físico mais assim, a outra tem mais assado. Então eu fiz isso. E depois eu fiz Reis. Agora eu fiz Reis. Que foi a minha primeira novela de época. Uma novela bíblica, mas eu nunca tinha feito época na vida. Ah, é? Mesmo na TV Globo, eu não lembro. É verdade, não tinha feito. Eu não fiz época. Então, assim, Uau, sim, eu fui muito feliz na Record. Eu fui muito feliz. E eu gostei de trabalhar lá. O mercado mudou, porque você fez o trabalho, agora acabou de voltar em Dona de Mim na TV Globo. Hoje tá mais tranquilo. Antigamente essa coisa, se faz novela na Record, a Globo não chama mais. Não tem mais disso. Não, eu acho que vai no SBT, dá pra fazer na Band, dá pra fazer o streaming. O importante é ter trabalho pro ator, né? Que precisa estar atuando, mostrando a arte dele. Aliás, por favor, eu nunca fiz streaming. Ah, não? Não. Até hoje eu não fiz streaming. Então... Tá aí, ó. Já dá pra deixar isso no radar. Olha, se eu fosse o responsável por escalar elenco de algum streaming, eu teria a honra de dizer, nós fomos o primeiro streaming no Brasil que convidou Silvia Pfeiffer, porque é algo importante, mas não é? Imagina, vai ser seu primeiro trabalho pra esse tipo de conteúdo que tá ganhando espaço no mercado de uma forma, assim, impressionante. Não, é super importante. Não é? É super importante. É uma nova forma, uma fórmula nova de se fazer arte, né? Perguntando sobre isso, já entrando, a gente está falando de streaming, a gente está falando muito da pegada da sua trajetória até aqui, mas eu preciso falar também de futuro, que se a Sílvia pudesse, se ela tivesse um superpoder de tomar algumas decisões para essa produção audiovisual, para a televisão do futuro, e tivesse que escrever uma carta dizendo às próximas gerações o que ela, como artista, gostaria de ver do audiovisual, o que ela gostaria de ver da própria televisão, da própria telenovela, o que você falaria, o que você deixaria escrito nessa carta para o futuro de toda essa atmosfera artística? Eu acho que perdeu-se de um tempo para cá, em alguns produtos, algumas obras, realmente uma consistência
de como se falar de determinados assuntos ou colocar certos assuntos que são realmente importantes e humanos, sabe? Trazer realmente conflitos humanos, não só sociais, mas pessoais de cada um. Por exemplo, vou te falar, você estava falando lá atrás, o assunto já passado, sobre essas pessoas novas que estão entrando. Que venham pessoas novas. Eu já fui nova nesse meio. Tem que haver o espaço para o novo, né? As gerações, elas têm que se renovar. Eu acho que venham, mas que fiquem na profissão, nas profissões, os novos que realmente se comprometem, os novos que realmente crescem, os novos que realmente têm talento, né? Que não fique uma coisa esvaziada só pela imagem, que, né, o que leva para aquele trabalho, aquela pessoa, por causa de mídia social, por causa de imagem. Não. E eu acho que o que aconteceu foi o desequilíbrio de não escreverem mais também para pessoas com mais idade. Não é porque eu estou com mais idade, não. É porque mesmo. Você tem que equilibrar coisas. Você tem que equilibrar a história, por exemplo. Né? A sociedade está envelhecendo, a civilização está envelhecendo, né? Então, assim, você tem que... Eu, por exemplo, com a idade... Eu tenho 67 anos. Ai, que bom que você estava... Eu estou sem acreditar, porque eu fiz a conta... Eu tenho 67 anos. Eu vou fazer 68 em fevereiro. Então, você sabe, assim, mas eu posso falar? Eu acho tão sensacional, porque assim, cara, de verdade, não é porque você tá aqui. Na hora que eu tinha visto recentemente uma foto, eu falei, cara, como ela tá bonitona. Eu não tinha, sabia a idade, mas eu calculei, pra ser bem sincero. Falei, cara, ela tá com... Acho 60. Que ela já tá com 59, 60. Não, eu calculei, ela vai chegar nos 60. E tá bonito, sabe você ver aquela pessoa... E aí, agora, aqui no começo da entrevista... 70. Cara, é muito surreal isso. Que demais, porque é isso. Com esse vigor, com essa capacidade artística viva e com beleza também, porque eu acho que a beleza tá muito também da alma, né? Claro que esteticamente você é uma mulher muito bonita, mas tem uma vibração de energia jovem. Eu acho que vem de dentro também, né? O que a gente quer. Enfim, isso é muito bom, realmente. Inclusive... E eu tenho um DNA muito forte, sabe? O DNA ajudou? O DNA. Agora, dizem que eu sou um pouco fofoqueiro. Então, você me falou essa ideia, eu falei, olha... Aos 67 anos, Silvia Pfeiffer foi flagrada, dando um beijo na boca com, olha, um galã também. O moço é bonitão, ele é advogado. Esse flagra foi especial porque Silvia tá namorando e é recente esse amor, não é? É recente. É recente, mas é muito, muito bonito. É uma história... É uma relação bem diferente, bem linda, assim, bem completa. E é muito legal mostrar... que o amor não tem idade para chegar. Ele pode acontecer em qualquer fase da vida, né? Não tem. E eu acho que é um presente. Quando a gente se vê pronto, eu acho que... com o que eu vivi, principalmente nos últimos anos, ele me deu um estofo para olhar para o meu amor hoje, né, para a minha relação hoje, e me colocar de uma forma diferente, apreciar o que realmente importa, sabe? Valorizar o que realmente importa, construir. Eu acho que construir a coisa. Porque eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que construir a nossa vida, né? Agora, voltando, não estou querendo fugir, não, mas voltando ao que me veio aqui terminar, que eu estava falando de gerações mais novas e tal, a civilização tá envelhecendo. Tem conflitos. Quando eu falei a minha idade, eu me questiono o que eu tenho tempo ainda de fazer? O que eu quero fazer? Né? Como é que eu tenho que me preparar para realmente para a idade mais avançada? Porque eu já cheguei na velhice, entre aspas, o que a gente costuma chamar de velhice. Vai ter um estágio maior dessa velhice, onde eu vou ficar provavelmente mais dependente, né? Eu outro dia vi agora me fugiu um nome. Ela é, acho que psicóloga geriatra. Ela diz que como é que a gente tem que cuidar da saúde
Agora não é para viver mais ou bem, é para a gente se recuperar lá na velhice, quando a gente estiver internado ou com uma questão de saúde, a gente se recuperar mais. Por exemplo, não passar 2 meses no hospital, passar 2 semanas. Em 2 semanas você está de volta. Isso é a preparação. É fazer a ginástica, é cuidar da alimentação, é tomar o que tem que tomar, enfim, é isso. E eu acho que também as outras coisas da vida, como você estava falando, o que vem do interno, o que faz bem? É estar em contato com a arte? É estar em contato com a natureza? É estar em contato com outras pessoas? É ajudar, fazer um trabalho social? É fazer o quê? A gente tem que produzir. Mas você tem uma rotina assim, disciplinada de... o que você tem, assim, segredinhos da Silvia Pfeiffer, assim, para essa juventude aos 67? A gente está falando o quê? De alimentação, exercício físico? Onde que está se você fosse elencar rapidamente para quem vê e admira, fala, nossa, né, aquela coisa, tá com a pele boa, cabelo tá bonito, tá feliz. Onde que tá esse encontro aí? Tô feliz. Isso ajuda muito a gente, claro, sem dúvida. Mas olha só, eu tenho uma genética muito forte. Eu fui bailarina clássica quando pequena. Depois eu passei para o balé moderno. Depois eu fui jogadora de vôlei. Depois eu voltei para o balé. Aí, nesse meio de campo, quando apareceu a carreira de modelo antigamente não precisava ter o corpo malhado, era apenas ser magra. E eu já tinha esse physique de rôle. Então, para mim, não era muito esforço. Então, eu afrouxei um pouco aí, mas eu fazia. Não uma coisa muito regrada de ginástica, mas fazia. Alimentação eu sempre cuidei. Desde os meus 16 anos eu leio sobre alimentação, fazia dietas alimentares não voltadas para magreza, mas voltadas para a saúde. Mas você come de tudo ou não? Como de tudo. Como de tudo. Tá. Dá para comer de tudo, assim, não precisa cortar 100% do açúcar, gordura. Não, como de tudo, assim, como de tudo, mas Mais regradinho. Eu não como fritura, eu como arroz integral há 50 anos, eu como muita verdura, eu como muita fruta. De um tempo para cá, eu como sem glúten. Não, como com glúten também. Mas evita. Mas evito, não é pela magreza, é porque me facilita a digestão eu comer sem glúten. Evito lactose, mas também como coisas com lactose. Tem um ponto que eu queria saber, a gente começou a falar dessa parte que hoje você está vivendo um amor, mas que eu sinto, e eu vejo isso muito de pessoas próximas. Você viveu, na minha leitura, Eu estava analisando, inclusive, isso recentemente, há uns 15 dias, com um amigo. Depois dos 60, você vê o fim do seu casamento. Uhum. Muita gente às vezes pensa que não vai conseguir recomeçar. Uhum. Fala, nossa, tô terminando aqui porque, enfim, a relação não faz mais sentido, mas, tô fechado pro amor. E aí você, aos 67 anos, começa a namorar. Descobre esse amor, aparece ali feliz, flagrada, e aí as pessoas na internet falam, caramba, como ela tá bonita, que alegria é essa, que pele boa. Isso dá uma dose de vitalidade para muita gente que tá do outro lado. Sim. Essa é um bom exemplo de influência do que a gente sabe que uma pessoa famosa, uma grande artista, pode causar na sociedade. Uhum. Mas eu queria muito entender como foi para você, de fato, não pensando do lado da artista, mas da mulher, que entendeu que depois dos 60 ela precisava tomar uma decisão e seguir um caminho de uma relação que durou mais de 40, 44 anos. Como que foi isso para você? Bom, antes de te dizer como é que foi isso para mim, eu posso te dizer o seguinte. Eu acho que a gente tem que aprender a estar bem, se sentir bem, feliz, sozinho. A gente tem que lidar com isso. Eu tive que aprender isso. Mas eu acho que a vida é muito mais interessante quando você divide com alguém. Eu também sempre falo isso. Tô solteiro, encalhado. É difícil, mas quando eu encontrar, vai ser legal para dividir, assim, não é? Então, assim, eu acho que isso eu sempre senti isso. E agora, ao sentir isso, ao acreditar nisso, me deu muito medo quando eu me separei. Por quê? Porque eu comecei a namorar com quem eu me casei, o meu ex-marido, aos 18 anos de idade. E me separei aos 62 anos de idade. Então, eu não sabia como é que era a Sílvia solteira, embora eu fosse uma pessoa independente.
Eu era provedora de mim mesma, né? Eu tinha uma independência. Mas eu não tinha uma administração realmente da minha vida sozinha, porque tudo era administrado junto com aquela pessoa com quem eu convivi e fiquei tão próxima desde os 18 anos de idade. Então, assim, ao me ver separada, foi um impacto para mim. E eu me separei 60 dias antes da pandemia entrar. A pandemia com o lockdown. O isolamento mesmo. O isolamento. E aí, eu não trabalhei. Durante 2 anos, eu não trabalhei. Fiquei 2 anos em casa. Quer dizer, saindo pouco, depois quando melhorou um pouco a pandemia. Então, assim, eu não contracenava, eu não tinha contato com pessoas. Assim, eu não tinha oportunidade de eu me dar a oportunidade, né, de encontrar uma outra pessoa, ou me interessar por alguém, ou me distrair, né? Sair para tomar alguma coisa, conversar, porque a vida também não é feita só de amores, a vida é feita também de amizade, né? Verdade. E daí, por que não ter uma amizade com uma pessoa do outro sexo, ou, enfim, que possa trocar com você, que possa sair, né? Eu acho que é bom você ter pessoas onde você sai, bebe, se diverte, vai fazer um programa e tal, e dali pode até surgir alguma coisa. E eu não tive isso. Então, assim, eu paniquei. Literalmente, eu paniquei. Eu falei, o que vai ser da minha vida? E aí as coisas foram se adaptando. Dava para conhecer alguém? Usou o aplicativo, vai? Não, entrou no aplicativo? Não, mas assim, aí namorei um aqui, depois passou um tempo, namorei outro aqui, mas agora eu tô com uma relação. Mas como que você conheceu ele, o namorado? Porque ele é bonitão mesmo. Olha, aí na hora que eu vi, eu falei, gente, que casal, viu, Brasil? E é curioso porque ele é advogado, ele não é do meio artístico, mas ele também é escritor. É o Edson, né? Edson. E aí, como que foi essa história? Como que vocês se conheceram? A gente tem pessoas... Tem amigos em comum. Tem amigos em comum e, enfim, ele lançou um livro de poesia e eu tenho uma ligação. Eu tive um programa numa rádio digital chamada Sons e Poesia e, infelizmente, não pude continuar. Aliás, se alguém quiser me patrocinar, por favor, eu quero voltar. Ai, que legal, tomara. Onde eu colocava a minha playlist, as músicas que eu gosto de ouvir, que eu ouço muito blues, muito jazz, muito soul e tal, e também poesia. E aí eu fazia diríamos assim, um perfil dos poetas dos quais eu fazia, às vezes, homenagem. Fulano está de aniversário, aí eu fazia aquele programa voltado para ele e tal. Mas aí não deu, tive que parar, a pessoa que fazia comigo na rádio digital teve que parar e a gente precisaria de sair do amadorismo para dar um passo mais profissional. Dar um passo mais profissional e aí não deu por vários motivos. Mas agora com o Edson, hein, que tá ali no negócio também, de repente vocês fazem uma dobradinha aí. Eu acho que ia ser inspirador pra danar. E todo sábado eu posto uma poesia, né? Eu vi. Foi tão lindo. Sábado eu vi. Cara, você tá... E eu gosto. A poesia mudou a minha vida, assim, mudou mesmo. E aí o Edson me chamou para o lançamento do livro dele. E aí aconteceu. Mas foi o primeiro encontro pessoalmente, tete a tete? Não, tete a tete, a gente tinha se encontrado em lançamentos de livro. Tá. Então essa noite que era a noite que ele estava lançando o dele. O dele. Rolou ali... Foi bem assim, você chegou pro lançamento do livro dele, tinha uma coisa especial no ar ali. Tinha. Naquela noite. Tinha. A gente tinha se encontrado rapidamente. Mas o primeiro beijo foi naquela noite? Não. Foi depois? Gente, eu sou muito curioso. Tá, mas não foi naquela primeira noite. Ali começou a conversinha. Não foi, não. Isso já tem alguns meses. 3 meses. 3 meses. Tá. E o casal é lindo. Enfim. Vocês estão de parabéns, assim, porque... A gente tá muito feliz. Dá pra perceber no olhar ali. Foi pela foto, mas que tem uma sintonia. Isso é... Tanto é que a internet, você viu que, cara, a galera... A gente fez uma postagem, pirou. Pois falou, mas olha só, eu dei um selinho nele numa abertura de exposição lá no Museu do Amanhã, que era uma amiga minha que estava indo, aí eu fui lá prestigiá-la e ele foi junto, ele estava comigo no Rio de Janeiro. E aí
dei um selinho, assim, na ingenuidade. Eu dei um selinho, não imaginei que realmente fosse repercutir tanto. Ah, mas foi muito legal. Agora, olha, a gente, a entrevista passou rápido, eu tenho que encerrar, mas assim, teve um personagem, é que eu acho que assim, como o Rei do Gado é muito reprisado, é uma novela, no streaming também a galera tá assistindo muito, tá sempre comentando. Sim. Eu vejo que as pessoas têm muita curiosidade sobre a personagem, sobre a Leia. E aí, eu acho que tem uma história, depois de tantos anos a novela acontecer, né? A Leia a Leia de O Rei do Gado é uma personagem icônica, né? A Leia de O Rei do Gado carrega até hoje um simbolismo muito grande. A novela é sempre reprisada. Eu queria saber de você, como você, depois de tantos anos da gravação, definiria em uma palavra pessoas que contracenaram, estiveram com você no elenco, com aquela memória afetiva, como é hoje. Então eu vou falar o nome da pessoa e você fala em uma palavra. Que palavra vem? Eu não sou boa nesse Não é boa? Vamos tentar, não. A gente tenta. Tá. Antônio Fagundes. Ah, brilhante, né? Fábio Assunção. Ai, uma paixão, meu filho 3 vezes na vida. Eu já fui mãe dele 3 vezes. Lavínia Vlasak. Ai, Lavínia é uma querida, é uma troca, a gente tem uma ligação. E Oscar Magrini. Ah, o parceiro, olha, foi o colega, assim, com quem eu mais me entendi. Assim, uma paixão ele. Ó, e aí pra fechar, a gente segue na onda de ping-pong, mas fica tranquila no seu time, mas é porque eu preciso arrancar. Você tem muitas histórias, então vamos pate-pum, pode ser? Ping-pong, estilo Marília Gabriela, jogo rápido, vamos lá. Uma mania. Ai, beber água. Uma música. Música, Can't Take My Eyes Off of You. Novela, teatro ou cinema? Só vale escolher um. Hã? Novela, teatro ou cinema? Ah, ou cinema. É. Tá. Mas pra ver ou pra fazer? Pra fazer. Olha, deveria dizer teatro, porque eu acho que o teatro dá uma consistência muito maior e eu tô sentindo falta do teatro. Tô com 3 projetos agora. Tomara que eu espero que rolem. Mas eu vim da televisão, né? Eu vim da televisão e eu adoro fazer novela. Ser atriz é Se dedicar. o maior elogio da sua vida profissional, que você se lembra. O maior elogio. O maior elogio da sua vida profissional, aquele que você se lembra com carinho. Gente, há pouco tempo, Marcos Caruso me mandou uma mensagem elogiando o trabalho e eu adorei, fiquei muito feliz. A crítica mais dura, mas que te levou para um outro patamar e te fez refletir. A crítica, eu não sei te dizer, eu não lembro, porque eu acho que a gente não deve guardar certas coisas na vida, assim, eu não me atento. Mas eu fui muito criticada logo no início, né, do primeiro trabalho, e foi muito difícil. Antigamente você abria jornal, né? Abria jornal tomando café da manhã. E é muito duro começar o dia com críticas que não te levam a nada, que não são nada construtivas. O par romântico mais inesquecível da carreira. Da minha? Ah, eu acho que Rei do Gado. Eu e o Oscar Magrini. Uma cena que a Silvia Pfeiffer gostaria de regravar, mas com o olhar, com a profissional que você se tornou hoje, com a mulher de hoje aos seus 67 anos. Tem várias. Faria Boca do Lixo, de várias formas diferentes, várias cenas, né? De formas diferentes. Meu Bem, Meu Mal faria de forma diferente. Qual a cena? Você quer saber? Uma a cena. Uma Você tem cena. uma cena. Ou uma personagem, você prefere falar? Pode ser personagem. Você falou. Né? Eu acho que Meu Bem, Meu Mal eu teria feito de bastante formas diferentes. Porque, para mim, acabou resultando super certo. Eu fui feliz, eu acho que eu tive uma direção feliz. Graças a Deus, os diretores estão aí para isso, para salvar a gente. Mas eu acho que eu fiquei muito impactada, né? Porque era Lima Duarte, Erson Capri, o Caran, que foi Guilherme Caran, que foi uma paixão comigo também. O Zé Maier foi um maravilhoso colega também. E o Marcos Paulo, que trabalharam muito comigo diretamente. Um arrependimento.
Na carreira? Na Ou vida. na vida? Eu tive um arrependimento muito grande há pouco tempo. Eu fui muito apaixonada por quer dizer, aquela paixão de adolescente que não paixão platônica, com meus 16 anos, mais ou menos, 17 anos, e queria que tivesse rolado alguma coisa, não rolou nada. E aí, há pouco tempo atrás, eu soube que ele não estava bem de saúde, e aí eu pensei em ligar e falei assim, pô, vou dar um oi, ele vai descobrir que porque eu descobri, eu tô sabendo que ele não está bem de saúde. E retardei a minha decisão de ligar e essa pessoa morreu. Caramba. E aí eu me veio um sentimento muito assim, não dá pra gente deixar de fazer uma demonstração de afeto por achar que a pessoa de lá possa não ter entendido ou não entender o teu gesto. Tem que fazer. Para mim foi uma dor, porque quando é que eu vou fazer isso agora? Então, assim, ele deixou de ouvir a minha voz, né? O meu, oi, tudo bem? Olha só, tô aqui, força para você e tal, papapá. E Caramba, não forte, fiz. Né? Foi. Um medo. Medo... Medo, eu acho que principalmente as mulheres têm, assim, de cada vez se arrepender. Eu, como mãe, tenho as minhas culpas, né? As minhas... que eu deveria ter feito. Eu acho de chegar lá na frente e ter um arrependimento muito grande, não poder arrumar, não poder mudar, ter que conviver com aquilo. Eu acho que esse é o medo. Deus é? É tudo, é fé. Uma palavra que você gosta? Amor. Uma pessoa que você leva no coração? Ai, uma? Talvez que não esteja mais aqui, mas que você lembra sempre, que você carrega no coração, você sente algo muito gostoso, muito bom. Que não está mais aqui, tem várias, né? Meu pai, começando pelo meu pai, que, enfim, impossível não levar no coração. Acabei de falar no Guilherme Caran, até estou emocionada, porque ele foi realmente um super colega. A Monique Evans. A Monique... não é a Monique Evans, gente. É a Monique... Agora até me fugiu o sobrenome da Monique, que contracenou comigo no Meu Bem, Meu Mal. Tem muita gente. Aqui, Essa pessoa que você não ligou era o Caran? O não. Caran é vivo, então. Não, isso. O Guilherme Caran faleceu. Ah, é? Cara, eu tô dando uma assim, o Guilherme Caran, não, Monique... O Caran, vocês eram muito amigos. Desde a época... Ele foi muito legal comigo. O Caran, ele me deu dicas no atuar, me deu um apoio como novata. Assim, não fica aflita com isso, faz assim. Se não sabe fazer assim, faz assado. Sabe, ele se preocupava comigo, ele não estava focado nele, ele queria ajudar. E ele pintou, ele ligava para mim, eu ligava para ele. Então, assim, foi uma pessoa que eu senti muito a partida. Envelhecer é? É lidar com muita novidade, ter sabedoria para saber como é que vai lidar com essas novidades todas, porque envolve, acho que, muita coisa. Entre o que a tela mostra e o que a Silvia esconde, quem de fato é a Silvia Pfeiffer? A Silvia mostra uma mulher muito segura, muito determinada, e eu sou uma pessoa cheia de conflitos, cheia de medinhos. Me vejo muito insegura muitas das vezes, mas eu enfrento. Então, eu acho que tem uma coragem assim de me jogar. Ai, ela é maravilhosa, né, gente? Olha, eu já era fã, mas eu vou falar pra você.
que incrível, que sensibilidade. E eu acho que é isso, acho que você demonstra muita força, mas é curioso porque, ao mesmo tempo, você tem uma sensibilidade que eu acho que desmonta um pouco. Eu acho que não só no talento que a gente vê na tela, mas te conhecendo pessoalmente, dá pra perceber que... não sei, é algo que vai além da postura, porque você é elegante, é muito bonito, mas tem algo seu, de uma energia, de uma vibração muito sensível. Isso é muito legal, assim, acho que diz muito sobre você, assim, te conhecer se torna ainda mais especial por conta disso. Que bom, eu acho muito bom quando a pessoa, né, seja quem for, tem uma trajetória profissional que deixa realmente um legado importante, mas que o pessoal, o humano, a pessoa, também esteja mais ou menos alinhada a isso, porque é muito triste. Pô, a pessoa nossa, ele foi maravilhoso, mas aí eu acho que as coisas não são assim na vida, né? Que bom. Somos gente, né? Que bom você pensar assim. Imagina, né? Eu digo sempre isso. Às vezes, Silvia, eu digo isso porque, obviamente, às vezes a gente vai entrevistar alguém muito legal, que a gente admira e morre ali, né? Obviamente, tá no campo profissional. Mas como jornalista que cobre celebridades, eu sempre me deparo com isso. Eu falo, tem alguns nomes que já sabem de algumas histórias que eu admiro tanto, que eu falo, gente, não quero gravar, não quero... Porque a gente escuta que às vezes o bastidor não pode ser e vai desmoronar aquela coisa, né? E é muito legal, realmente, em relação a você, todo mundo fala muito bem, mas uma coisa também é você escutar falar bem, outra coisa é você conhecer. E, assim, obrigado por ter realmente vindo, aceitado, assim, vir participar do nosso programa no momento em que a gente tem se preocupado muito em trazer para o público gente que faz parte de uma trajetória tão especial para a TV brasileira. Então, obrigado por vir participar aqui com a gente. Obrigada. Viu? E eu acho que... Queria agradecer, claro, de antemão. A gente agradece. O convite foi ótimo. Mas, assim, não só falar da minha trajetória, mas do meu momento, como você falou. Eu sou uma pessoa muito discreta na minha vida pessoal, mas eu acho que eu falar para você o quanto que eu estou feliz, e você